vivendo um momento em que, pós-pandêmico, se é que a gente pode chamar assim, mas um tempo depois do qual muitas crianças foram privadas de experiências estruturantes importantíssimas. E diante disso, a primeira coisa que a gente deveria fazer é pensar no tempo do convívio, do estar com pares, no tempo de brincar. Vejam, as intoxicações eletrônicas, elas não se reduzem a largar um celular na mão de uma criança. Elas começam quando, diante dos desencontros do cotidiano, uma mãe ou um pai buscam a resposta na internet. E assim se suprime o tempo e o lugar para que opere um enigma. Esse tempo em que a gente diz, olha o que esse bebê está fazendo, o que será que ele quer? Eu não sei, será que é tal coisa? Onde a gente lê a produção desse bebê em um contexto. E o Dr. Google é um mau doutor, porque ele está fora do contexto. Ele não arma essa complexidade que uma diagnose tem na clínica, que implica um acompanhamento longitudinal e uma leitura num contexto. Então, a gente vai tendo toda essa lógica de diagnósticos por checklist que funcionam como um sistema de pesca por arrastão. Pode ser água-viva, pode ser tartaruga, pode ser caranguejo, o que caiu na rede é peixe. E isso tem acontecido na contemporaneidade. Tem muitas crianças que se enquadram dentro de certos fragmentos de comportamento colocados nessas checklists e que acabam sendo enquadradas dentro de TEA e que muitas vezes são crianças ou pequenos bebês que estão deprimidos, em mutismo, às vezes, inclusive, crianças que não escutam bem e que, porque não respondem quando chamada pelo nome, são enquadradas dentro desses quadros psicopatológicos na contemporaneidade, e isso é um verdadeiro dano, porque nós temos vivido uma pandemia de psicodiagnósticos, e o que acaba acontecendo é que os pais, eles acabam indo para a internet, eles recebem esse carimbos diagnósticos que vêm com a lógica de que para sempre o serão, que apagam essa dimensão da infância como um tempo de estruturação, em que uma criança até pode chegar com certas sintomatologias de um determinado quadro, mas que isso pode se modificar por efeito de uma intervenção, e porque como a criança está num tempo de estruturação, ela não é. Então, a gente não pode fazer de um diagnóstico um destino. E na contemporaneidade, a gente tem se encontrado com instrumentos que são indutivos da patologia, porque eles vão lá testar a criança e, por exemplo, a criança responde quando chamada pelo nome, a gente vai se encontrando com pais que começam a dizer Joãozinho, 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 para ver se a criança responde. Quando a criança está brincando, quando a criança está com o celular na mão, em diferentes situações. Ou seja, e que é um teste. Não é uma convocatória para que a criança venha fazer algo junto com esse adulto. É um teste. E é um teste que é indutivo, porque ele acaba realizando o que ele procura. E acaba produzindo, em vez de uma possibilidade de um futuro de realizações ligado a ideais, passa a se antecipar dessa criança o prognóstico da patologia, produzindo profecias autorrealizáveis. Esse é um verdadeiro dano para a infância. Não se trata de que não se possa diagnosticar, se trata de entender a complexidade que a diagnose tem na infância. Exige um acompanhamento longitudinal, exige essa possibilidade de saída de um determinado quadro, porque tão importantes quanto os pontos em que a gente detecta dificuldades é onde estão as brechas, porque se a gente pode ampliar as brechas, a gente pode produzir uma saída. E por isso a gente
tem que manter vivos diferentes metodologias de tratamento diante de problemas tão complexos, para que, inclusive, os pais possam escolher as formas de proceder que mais os representam. Porque, senão, a gente, diante de um problema complexo, se padroniza tudo, a gente não vai ter como avançar por diferentes vias do conhecimento.